Vá de resumos. Vamos iniciar imediatamente a nossa análise, abordando alguns aspectos do direito civil. Mais especificamente, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LNDB. O foco dessa aula é produtividade máxima, tá? Precisão técnica, direto ao ponto, sem enrolação. Primeiro subtema, segurança jurídica na gestão pública. Olha só, é preciso esquecer de vez aquela ideia de decisões baseadas puramente em valores jurídicos abstratos. A mudança de paradigma da LNDP obriga a esfera administrativa, a controladora e também a judicial a ponderar as consequências práticas de absolutamente qualquer decisão. Na hora de interpretar normas de gestão pública ou de julgar a validade de atos e contratos, descer para a realidade é uma obrigação do julgador. A análise agora exige 3 elementos práticos muito estritos. A gente precisa avaliar os obstáculos reais enfrentados pelo gestor, compreender as dificuldades práticas da atuação estatal e, claro, ver o alinhamento com as exigências das políticas públicas vigentes. Não dá mais para viver só na teoria. E quando o assunto é aplicar a sanção, o processo não pode ser nem um pouco arbitrário. A lei exige critérios técnicos exatos para a graduação dessas sanções contra a administração pública. O cálculo legal é o seguinte: a gente tem que avaliar, primeiro, a gravidade da infração, depois, os danos efetivos que foram causados à administração e, obrigatoriamente, devem ser observadas as circunstâncias atenuantes. Tem que seguir essa ordem exata, certo? Atenção máxima aqui, porque essa é a primeira grande armadilha de prova. Existe uma diferença vital entre a responsabilidade geral e a exceção, que é super rigorosa, da responsabilidade pessoal do agente público. Essa responsabilização pessoal fica estritamente limitada aos casos de dolo, ou seja, aquela intenção clara, ou então de erro grosseiro. Qualquer tentativa das bancas examinadoras de aplicar a responsabilidade objetiva direto no colo do agente público pessoalmente vai estar incorreta. Fiquem de olho nisso. Passando agora para o segundo subtema. Eficácia das leis no tempo e estabilidade jurídica. Bom, o nosso ordenamento determina que a lei em vigor tem sim um efeito imediato e geral, só que a aplicação dela esbarra em alguns limites que são totalmente intransponíveis. Mas quais são esses limites imutáveis? Existe uma verdadeira blindagem constitucional que protege todo mundo, que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É absolutamente fundamental compreender que aquelas situações que já foram consolidadas sob o guarda-chuva de leis anteriores não podem de jeito nenhum ser desconstruídas por regras novas. E é exatamente aqui que mora uma distinção muito sutil e super perigosa nas avaliações. A gente sabe que a sucessão de leis gera muita confusão, mas é preciso ter em mente uma coisa: uma lei nova, mesmo trazendo disposições gerais ou especiais ao lado das que já existem, não revoga e nem modifica automaticamente a lei anterior, desde que as duas possam coexistir de forma harmônica, ok? A mera publicação de uma nova norma não significa, de forma automática, o fim da antiga. O que já nos leva direto ao nosso terceiro subtema: prazos de vacatio legis e publicidade normativa. Basicamente, a vacatio legis é aquele intervalo de tempo essencial entre a publicação oficial de uma norma e o momento em que ela vira obrigatória para todo mundo, que serve justamente para garantir que a sociedade consiga se adaptar. E qual é a regra geral da LNDB para esse período? A informação é bem direta. Se não tiver uma data específica lá no próprio texto da lei, ela começa a vigorar em todo o território nacional em exatos 45 dias depois de ser oficialmente publicada. Contudo, a gente precisa redobrar o foco agora nessa diferença temporal, porque isso aqui é uma pegadinha clássica de examinador. Quando a situação envolver a obrigatoriedade da lei brasileira lá no estrangeiro, esse prazo sofre uma alteração enorme. O texto da lei diz de forma expressa 3 meses. É um erro fatal, imperdoável, confundir a literalidade de 3 meses com 90 dias na hora da prova. O rigor das palavras aqui é absoluto, 3 meses e ponto final. Vamos avançar agora para o quarto subtema, o fenômeno da repristinação no sistema brasileiro. O nosso sistema nacional adota uma postura que é extremamente rígida, super formal mesmo, em relação a esse renascimento de normas que já foram revogadas. Tem que ficar muito claro que a repristinação tácita, aquela que seria meio que automática, é totalmente rejeitada pelo nosso ordenamento. Funciona assim na prática. Se a lei A é revogada pela lei B, e aí lá na frente a lei B perde a validade dela ou é revogada por uma lei C, aquela primeiríssima lei A não volta a ter eficácia automaticamente só porque a lei B acabou. Não existe ressurreição automática aqui.
Para a gente dominar completamente esse tópico, a regra de ouro é a seguinte: exige-se vontade legislativa clara e expressa. Ou seja, a restauração dos efeitos de uma lei revogada só vai acontecer se a nova lei trouxer de forma escrita e inquestionável a determinação para que ela volte. Sem isso, normas que já foram superadas não voltam para o sistema feito zumbis jurídicos. E assim chegamos ao quinto e último subtema da nossa análise: direito internacional privado e conflitos de leis em contratos. O foco principal aqui está naqueles critérios de conexão bem específicos que a LINDB adota para resolver aquele dilema: qual legislação a gente aplica em obrigações e contratos que envolvem múltiplos países. A regra principal do direito internacional privado no Brasil é revelada agora. Não importa a nacionalidade das partes. O que vale é que a obrigação é considerada constituída no lugar em que residir o proponente do negócio. A lei aplicável fica amarrada de forma direta ao domicílio daquele que tomou a iniciativa de propor a relação contratual. Simples assim. E é exatamente por isso que a gente precisa identificar os distratores das provas. Quais são os critérios falsos que sempre aparecem como pegadinha? Eles vão colocar lá o local da assinatura do contrato, a nacionalidade de quem está contratando ou onde a maior parte do serviço foi executada. A dica é: não se deixem seduzir por essas opções bonitinhas. A LINDB não elege nenhum desses fatores como prioritário para definir qual é a lei que se aplica lá na origem da obrigação. Agora, apesar de toda essa estrutura permitir a aplicação de leis estrangeiras e dar aquele prestígio para a liberdade contratual, existe uma fronteira inegociável. A gente tem um limite absolutamente intransponível para a validade do contrato, que é a ordem pública brasileira. Qualquer disposição internacional precisa, obrigatoriamente, respeitar a soberania nacional do Brasil. É uma barreira definitiva no direito aplicável. E para consolidar essa nossa alta produtividade de hoje, fica uma provocação imediata para teste de memória. Se uma lei foi revogada, a antiga retorna automaticamente? E qual é o prazo exato da vacatio legis aplicável no exterior? O domínio cristalino imediato da resposta para essas duas perguntinhas é exatamente o que vai diferenciar um conhecimento superficial do preparo técnico de excelência. Bons estudos!